Olá, amigos, olá, irmãos. É para honra e glória ao Senhor que eu venho lhes apresentar a nossa lição de número 17. O que Jesus ensinou sobre os ritos e tradições. Vamos aprender, meus irmãos? Vamos lá. Jesus condenou, irmãos, boa parte das tradições da sua época, porque os líderes religiosos estavam mais interessados em suas formalidades do que na palavra de Deus. Porém, irmãos, ao longo da sua vida, Cristo instituiu ritos que são prescritos nas Escrituras e que ainda hoje devem ser praticados por mim, por você e por todos aqueles que queiram seguir a Jesus, todos os seguidores de Jesus. Mas, irmãos, qual era o costume nos tempos bíblicos para com as crianças? Olha, a Bíblia nos ensina, irmãos, a apresentar os recém-nascidos ao Senhor, mas não em um batismo infantil. A dedicação é um compromisso assumido pelos pais de que educarão a criança nos caminhos de Deus. Os pais são chamados à frente e depois de uma breve leitura bíblica é feita uma oração de dedicação ao Senhor. Mas que ordem Cristo deu à sua igreja? A palavra de Cristo é imperativa, irmãos. Ela diz assim: ide, fazei discípulos, batizando-os. Irmãos, ele próprio colocou o batismo como essencial. Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Todos quantos aceitam sua graça salvadora e abandonam a vida de pecados, podem ser aceitos como membro da família de Deus por meio do batismo. Mas o que o batismo significa? Irmãos, o batismo celebra a ressurreição de Cristo. Quando somos batizados, irmãos, somos sepultados como foi Jesus, para que, como Ele, ressurjamos da morte, ressurgemos também da morte espiritual para uma nova vida. Está lá em Coríntios, em 2 Coríntios 5,17. O que Cristo disse sobre o casamento? Sendo Jesus o idealizador do matrimônio, ele mostrou sua aprovação a essa instituição ao realizar seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Está lá em Mateus 19,3. Jesus comenta sobre o assunto do divórcio e é claro em afirmar a posição bíblica. Logo, o princípio bíblico do casamento monogâmico, ou seja, um só homem com uma só mulher, deve ser seguido por todos. Cerimônias de ordenação na Bíblia não foram instituídas para formar uma hierarquia religiosa, pois isso seria um afastamento dos princípios fundamentais ensinados por Jesus. E o maior é o que serve. Está em Mateus 23:11. Elas colocam novas responsabilidades sobre os candidatos, os quais devem buscar a dotação do Espírito Santo para desempenhá-las. Mas que função Jesus designou para os discípulos? Irmãos, Jesus separou os discípulos para estarem com Ele, designando-os para desempenharem uma tarefa específica. O Espírito Santo também orientou que Paulo e Barnabé fossem separados para o ministério. Está lá em Atos 13, versículo 2 e 3. As Escrituras, irmãos, distinguem duas categorias de oficiais ordenados. Primeira, os anciãos, os anciãos. O testemunho do Novo Testamento apresenta dois tipos de anciões: locais e itinerantes. Esses últimos correspondem aos pastores atualmente. Os diáconos. Na medida em que a igreja do Novo Testamento crescia, pessoas eram selecionadas para diferentes tipos de liderança. Essas mesmas funções devem ser desempenhadas na igreja de Deus atualmente. Por isso, os ritos da ordenação devem ser ministrados ainda hoje. Mas, irmão, qual é o conselho de Tiago? Embora, irmãos, nem todos os que são ungidos recebam a cura, o serviço deve levar todos para bem perto de Deus. A unção deve ser feita com óleo de azeite e o enfermo deve ser ungido enquanto alguém ora por ele. O óleo
deve ser aplicado na testa com as pontas dos dedos daquele que faz a oração. Membros da família ou entes queridos também podem estar no local da unção, mas tudo deve ser feito com o máximo de reverência, suplicando que a vontade de Deus seja feita na vida do enfermo. Irmãos, como vimos nesse estudo, existem vários ritos nos quais os cristãos modernos devem participar, todos com uma finalidade clara, com muita reverência e nunca esquecendo do sábio conselho de Deus. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Está lá em 1 Coríntios 14:40. Irmãos, a minha decisão é, após compreender melhor as ordenanças bíblicas, eu desejo, pela graça de Cristo, vivenciar em minha vida essa experiência religiosa. Eu tomo agora a decisão de aceitar a ordenança do batismo e desejo, através deste ato, entregar minha vida ao Senhor. Irmãos, se você deseja entregar sua vida ao Senhor, busque Deus, creia, se batize nas águas, que só assim você vai estar vivendo a vida de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmão, não esqueça, se você gostou, vai lá no nosso canal, se inscreva, compartilhe à vontade, amém? Deus abençoe a todos.